Nosso convidado hoje, nas conversas sobre inteligência artificial, é o professor Celso Ribeiro, da Universidade Federal Fluminense. O professor Celso Ribeiro é pesquisador na área de pesquisa operacional, trabalhando com otimização combinatória, meta-heurísticas, processamento paralelo, entre múltiplas outras áreas. E tem um vasto currículo que inclui doutorado na Escola Superior Nacional de Telecomunicações na França, um doutorado honoris causa pela Universidade Nacional de São Agustín, de Arequipa, no Peru, membro da Academia Brasileira de Ciências e da Ordem Nacional do Mérito Científico, entre múltiplos outros itens no enorme currículo. E eu quero começar agradecendo ao professor Celso por ter aceitado conversar conosco hoje e de compartilhar um pouco a sua experiência nessa grande área de otimizações, buscas locais e meteorísticas, que é um tema extremamente relevante para a inteligência artificial. Muito obrigado, professor Celso. Obrigado, Ricardo, pela introdução. É um prazer estar com vocês aí. Minha ideia, então, como a gente conversou, é fazer uma rápida introdução sobre busca local e meta-heurísticas. Realmente uma introdução muito rápida, mostrando um pouco uma visão particular minha, né? E depois aí abrir para a gente conversar um pouco. Tá? Então, em princípio, é isso que eu estou pensando em fazer. Perfeito. Eu não fiz nenhum slide especial para essa nossa conversa, porque como a ideia era ser uma conversa, realmente, eu preferi aproveitar o que eu já tinha pronto, porque vou pegar, são poucos slides, eu vou aproveitar um curso que eu já tinha dado fora, está em inglês, mas eu acho que isso não é problema, tá bom? Tranquilo. Podemos seguir? Pode compartilhar sua tela. Então, eu vou compartilhar a minha tela aí com vocês, tá? Bom, então, o que a gente tem tipicamente? A gente tem um problema de otimização, onde a gente quer otimizar uma função f, onde a gente tem um conjunto f maiúsculo de soluções viáveis e uma função objetivo que a gente quer encontrar o máximo ou o mínimo dentro desse conjunto de soluções viáveis. Então, a gente quer otimizar f de s com a restrição de que S pertença ao conjunto F. Em princípio, a gente gostaria sempre de achar um ótimo global para um problema desses, né? E se a gente tem um problema de minimização, onde otimizar é minimizar, um mínimo global, um problema de minimização, então é uma solução S estrela, tal que o valor da função objetivo é menor ou igual que o valor da função objetivo para qualquer outra solução do domínio de soluções viáveis, do conjunto de soluções viáveis. E se a gente tiver um problema de maximização, um ótimo global, é uma solução cujo valor da função objetivo é maior ou igual do que todas as outras soluções viáveis do nosso problema, né? O problema de otimização ele pode ter variáveis contínuas, que são aquelas que, em princípio, podem assumir qualquer valor real, ou pode ter variáveis discretas, né, que podem assumir apenas um conjunto finito ou contável de valores. Ricardo, você está aí porque a tela apagou aqui. Você está me ouvindo? Tá. O que nós chamamos um problema de otimização combinatória, então, a gente reduz a busca da solução para um conjunto finito ou contável que é formado tipicamente por variáveis binárias ou inteiras, por permutações, por caminhos, por árvores, por ciclos, por grafos, enfim, por alguma estrutura discreta. E a gente sabe que alguns problemas são intrinsecamente mais difíceis de serem resolvidos do que outros, né? E que os algoritmos de estado da arte conhecidos para resolvê-los são muito caros em termos do tempo computacional que a gente precisa para encontrar um ótimo global, e apenas problemas pequenos podem ser
resolvidos numa quantidade razoável de tempo. Então, entender a complexidade computacional de cada problema é sempre uma necessidade para a gente identificar um algoritmo eficiente, eficaz, apropriado para a solução, né? Porque vai ter problemas que a gente pode resolver bem por um algoritmo exato e vai ter problemas que a gente não sabe resolver bem por um algoritmo exato. Então, se a gente pegar um problema clássico de combinatória, que é achar o caminho mais curto entre dois pontos, isso é um problema fácil, né? Existem algoritmos eficientes e rápidos que acham a solução exata para esse problema. Se a gente quiser achar a árvore geradora de peso mínimo, né, que conecta um conjunto de pontos, isso também é um problema bem simples, para o qual também existem algoritmos muito fáceis, muito eficientes para resolvê-lo. Os algoritmos de Prim, de Kruskal, por exemplo, né? Se a gente pegar um problema bem parecido com o da árvore geradora de peso mínimo, que é o problema de Steiner em grafos, onde a gente quer conectar, a gente tem as mesmas informações que no problema da árvore geradora de peso mínimo, mas além disso a gente tem um conjunto de pontos opcionais que podem ou não ser ligados. Normalmente eles funcionam como hubs, né? Eles podem ser conectados se eles ajudarem a prover uma solução mais barata, mas se não, eles não precisam ser conectados. Então esse problema é muito parecido com o problema da árvore geradora de peso mínimo, mas ele é extremamente mais complexo. Enquanto para os outros anteriores a gente consegue algoritmos eficientes, polinomiais, são problemas da classe P, esse problema de Steiner em grafos já é um problema cuja versão de decisão dele é um problema NP completo, ou seja, é um problema NP difícil. Se a gente pegar o problema de achar a clique máxima de um grafo, que é encontrar o maior conjunto de nós em que todos eles estão conectados 2 a 2, que é um problema aparente muito simples de ser enunciado, estamos de novo na frente de um problema NP difícil, para o qual encontrar um algoritmo exato, eficiente, a gente ainda não tem uma solução para isso. Se a gente pegar, botar os dois juntos, o problema do caixeiro viajante, que é muito semelhante ao problema do caminho mais curto. No caminho mais curto eu tenho dois nós e quero achar o caminho mais curto entre eles. No problema do caixeiro viajante, eu também posso dizer que eu tenho dois nós e eu quero achar o caminho mais curto entre eles, mas com a restrição de que todos os nós do grafo têm que ser visitados uma e apenas uma vez. Esse problema se torna muito mais complexo do problema do caminho mais curto. Então, esse problema aí é um problema para o qual a gente não dispõe hoje de algoritmos exatos, eficientes para um número muito grande de nós, para um número arbitrariamente grande de nós, né? Então surge aqui a diferença entre o que são métodos exatos, né, que são aqueles que resolvem um problema de otimização, que garantem produzir em tempo finito um ótimo global ou um ótimo exato para esse problema, ou uma prova da otimalidade, caso exista um ótimo global, ou que seja capaz de provar que não existe solução viável para esse problema. Então, um método exato ele tem que achar a solução ótima se existir, fornecer a prova da otimalidade ou mostrar que não existe solução ótima, ou que não existe solução viável. E tudo isso em tempo finito. Então, exemplos para problemas são métodos de plano de corte, programação dinâmica, métodos de backtracking, métodos do tipo branch and bound. Muitos deles se encaixam nesses paradigmas de busca em árvore, né?
onde a gente começa de uma solução incompleta, que está na árvore, na raiz da árvore, e a gente faz uma busca pela solução ótima, tá? A teoria mostra para a gente, a teoria da complexidade, né, que algoritmos exatos eficientes, né, não são conhecidos e provavelmente não existem, mas isso é uma hipótese, por uma grande classe de problemas de otimização, que são chamados problemas NP difíceis ou intratáveis, né? Embora novos desenvolvimentos tecnológicos e algorítmicos permitam que cada vez a gente resolva alguns desses problemas maiores, o problema do caixeiro viajante, por exemplo, primeiro desafio foi resolver um problema do caixeiro viajante com 48 cidades, né? Hoje a gente resolve o problema do caixeiro viajante com algumas dezenas de milhares de cidades, né? Mas isso não significa que se eu botar mais 2 cidades lá eu consigo resolver, tá? Então, quando a gente tem esses problemas difíceis, para os quais a gente não tem esses algoritmos exatos, para um número qualquer de variáveis, arbitrariamente grande, a gente tem que apelar para os chamados métodos aproximados, né? E em oposição aos métodos exatos, os métodos aproximados são aqueles que fornecem soluções viáveis, preferencialmente, ou sempre que possível, boas soluções, próximas do valor da solução ótima, mas que não necessariamente sejam soluções ótimas. Obviamente, a gente espera que esses métodos aproximados sejam mais rápidos que os métodos exatos. Não teria sentido a gente ter um método aproximado mais lento do que um método exato. E, em função dessa velocidade deles, a consequência é que eles vão ser capazes de resolver instâncias maiores do que os métodos exatos, porém com o custo de possivelmente encontrar soluções de pior qualidade. Então, eu uso o termo heurística de forma equivalente a método aproximado, não aproximativo. Em geral, o que a gente chama de um método aproximativo é um método que garante com uma certa distância do valor ótimo, tá? Isso seria um algoritmo aproximativo. Um método aproximado, para mim, é sinônimo de uma heurística. O trabalho relevante em heurísticas ou em algoritmos aproximados para problemas combinatórios está lá nas origens da área de inteligência artificial nos anos 60, né? E que começou realmente com o desenvolvimento e as aplicações do método de busca à estrela. Então, se a gente for ver lá os trabalhos do Nilsson, né, que foram muito explorados nos anos 70, né, é lá que estão as origens dos métodos heurísticos, né, inclusive o nome, né? Conforme você tivesse uma boa função heurística, quanto melhor fosse a sua heurística, o H estrela, que se chamava na época, mais próxima você chegava da solução ótima. E naquela época esses métodos foram muito aplicados, vocês devem ter visto isso aí já no curso, alguns exemplos em jogos, em demonstração de teoremas, enfim. E no Brasil, inclusive nos anos 80, eles foram muito aplicados na área de planejamento energético, o planejamento da operação do sistema hidrelétrico brasileiro, o planejamento da expansão do sistema hidrelétrico brasileiro e o planejamento das redes de transmissão
do sistema elétrico brasileiro foi desenvolvido na época por alguns pesquisadores da COP, nos anos 70 e 80, todos usando métodos à estrela. Foram dois sistemas que na época eram conhecidos como Vênus e Tânia, que estão nas origens das aplicações de otimização e de IA no setor elétrico brasileiro. É um trabalho bem pioneiro. Bom, o que nós chamamos de heurísticas construtivas são aquelas que simplesmente constroem uma solução viável from scratch, quer dizer, do nada. Frequentemente são baseadas em algoritmos gulosos e garantem que, ao final, você tem uma solução viável para o seu problema. Né? Então, em geral, são soluções, métodos passo a passo, em que a cada passo você adiciona um elemento na sua solução, de modo que, ao final, você chega numa solução necessariamente viável, e às vezes boa, às vezes não, mas a preocupação maior foi de construir uma solução viável. Então, para alguns problemas, a gente consegue, inclusive, mostrar que existe o tal do método guloso, né, que, comprovadamente, se a gente fizer a cada passo a adição mais barata, né, a gente garante que a gente chega na solução ótima. E o exemplo clássico disso é o algoritmo de Kruskal para o problema da árvore geradora de peso mínimo. Então, se a gente for adicionando arestas da mais barata para a mais cara, sempre seguindo essa ordem, apenas com o critério de não formar ciclos, a gente garante que, ao final, a gente vai chegar na solução ótima e um número de passos vai ser igual ao número de nós do grafo, ou seja, um algoritmo polinomial. Isso é um exemplo de uma heurística construtiva, de um algoritmo guloso, e que chega na solução ótima comprovada do problema. Mas isso é raro, apenas uma certa classe de problema, isso aí vai funcionar. Bom, em seguida, depois dos algoritmos construtivos, nós chegamos então nos métodos de busca local. O que são esses métodos de busca local? Bom, esses métodos de busca local, eles começam de uma solução viável, que provavelmente foi construída por uma heurística construtiva, por um método guloso, e melhoram sucessivamente a solução corrente por pequenas modificações até que a solução atual não possa mais ser melhorada. Né? Então, nesse ponto que a gente chega, a gente não pode dizer que isso é um ótimo global, a gente vai dizer que isso aí é um ótimo local, porque eu não sei mais fazer uma alteração local na solução que permita melhorar. Então, ela é um ótimo local. Mas não necessariamente ela é o ótimo global, não necessariamente é o mínimo ou máximo do meu problema. Embora esses métodos de busca local, né, frequentemente produzam soluções de boa qualidade, que estejam muito próximas dos valores ótimos, em alguns casos elas podem ficar prematuramente presas em soluções de muito baixa qualidade. Então, eu não sei o que vocês viram exatamente no curso de vocês, mas a gente pode pegar exemplos do problema do caixeiro viajante, por exemplo, em grafos muito pequenos, né, onde a gente pode aplicar um algoritmo guloso e depois uma busca local, onde a gente pode ficar arbitrariamente longe da solução ótima. Tá? Bom, e como é que a gente vai além disso aí? Bom, além dos algoritmos construtivos
e além das meta-heurísticas, né, e da busca local, desculpe, a gente chega na ideia de meta-heurísticas. Então, meta-heurísticas, e daí o meta na frente, né, são procedimentos de alto nível que coordenam heurísticas mais simples e um conjunto de regras para encontrar soluções de alta qualidade para problemas computacionalmente difíceis. Então, meta-heurísticas são baseadas em paradigmas distintos e oferecem diferentes mecanismos para escapar da primeira solução que não pode ser melhorada por busca local, ou seja, para escapar do primeiro ótimo local, da solução que é obtida por busca local. Tá? Meta-heurísticas estão entre as estratégias mais eficientes para resolver problemas de otimização combinatória na prática, né? E frequentemente eles produzem soluções muito melhores do que aquelas obtidas por heurísticas simples e as regras que elas podem coordenar, né? Então, se fosse assim para dar um número qualquer, eu diria assim, olha, você vai aplicar um algoritmo guloso, você vai achar uma solução que está a 10% do ótimo. Você vai aplicar uma busca local a essa solução gulosa, você vai conseguir chegar a 4% do ótimo. Você vai aplicar uma meta heurística, você vai talvez conseguir chegar a 0,5% do valor ótimo. Tá? É óbvio que isso aí não é uma regra geral, não, é só para ilustrar um pouco a escala do que a gente está falando. Tá? Então, o que é importante? Meta-heurísticas coordenam heurísticas. São paradigmas para a construção de heurísticas. Tá? Então, a meta-heurística Tabu Search, a meta-heurística Simulated Annealing, a meta-heurística GRASP. Tá? Então, uma meta-heurística é sempre um modelo. E na hora que eu pegar a meta-heurística GRASP, a meta-heurística Simulated Annealing, a meta-heurística algoritmos genéticos e customizar para um determinado problema, agora eu tenho uma heurística para esse problema específico. Então, eu devo reservar o termo meta-heurística para o paradigma. Tá? Então, é a meta-heurística busca tabu, a meta-heurística algoritmo genético, a meta-heurística colônia de formiga, a meta-heurística VNS. Tá? Agora, depois que eu peguei a meta-heurística algoritmo genético e implementei para um problema específico, agora eu tenho um algoritmo genético ou uma heurística para resolver o problema específico. Tá? Bom, eu vou fazer a transição aqui para outro conjunto de slides, onde eu vou continuar um pouquinho isso aí. Alguém quer fazer algum comentário sobre isso aí? Vamos adiante? Era por isso que eu não queria ter mudado de computador. Por isso que eu não queria ter dado reboot, estava lá no lugar certo já, mas chegamos. Bom, a tela ainda está compartilhada aí, eu tenho que compartilhar de novo. Tá. Bom,
Então, a gente já tinha visto que a gente tem as heurísticas construtivas, as heurísticas de busca local, que podem ser chamadas também de métodos de melhoria, né? Improvement procedures, que começam de uma solução viável e melhoram por procedimentos sucessivos até que uma solução ótima local seja encontrada. E o problema delas é que, da busca local, é que frequentemente elas se interrompem prematuramente numa solução de baixa qualidade. E as meta-heurísticas, que são procedimentos de alto nível que coordenam heurísticas simples e alguns conjuntos de regras para encontrar soluções de boa qualidade, escapando de ótimos locais. Então, aí eu coloquei alguns exemplos: Simulated Annealing, Busca Tabu, GRASP, algoritmos genéticos, busca espalhada, VNS, colônia de formigas e uma infinidade é inapropriado, mas um enorme número de outras, principalmente as chamadas nature-based, heurísticas baseadas na natureza, mas isso eu vou deixar para o velório no final. Tá? Vamos lá. Em geral, a gente tem dois tipos de meta-heurísticas, né? E eu acho interessante fazer essa discussão. A primeira são as heurísticas baseadas em trajetória, onde a gente tem uma solução única que é progressivamente melhorada. Então, eu começo de uma solução, vou fazendo busca local até uma hora que eu fico preso num ótimo local. E aí, conforme eu use busca tabu, GRASP, Simulated Annealing, VNS ou qualquer outro paradigma dentro desse grupo, eu tenho uma estratégia para sair desse ótimo local onde eu estou, para ir para uma outra solução nova e para continuar a minha busca local a partir desse novo ponto. Tá? Então, eu continuo a minha busca local a partir desse ponto. E aí eu faço outra busca local até que eu chego em outro ótimo local, e nesse novo ótimo local eu tenho que aplicar um novo critério para sair dessa solução. Tá? Então, se eu olhar desde o início até a hora que eu terminar, eu vou ter uma única trajetória. Eu sei a solução final de onde eu estava e eu sei traçar com precisão a trajetória que eu fiz, o caminho que eu fiz, cada solução que eu passei para sair da solução onde eu estava e chegar na solução onde eu decidi parar. Tá? Então, esses são os métodos baseados em trajetória. Nos métodos populacionais ou baseados em população, eu não tenho uma trajetória, eu não tenho uma solução, tá? Eu tenho apenas, ou melhor do que apenas, eu tenho sim um conjunto de soluções, uma população de soluções que vai sendo progressivamente melhorada como um todo. Então eu começo, vamos dizer, com 100 soluções, e por um conjunto de operações que vocês, pelo que o Ricardo me falou, vocês já viram alguma coisa, né? Por um conjunto de operações, que tipicamente são as operações de cruzamento, mutação e seleção, eu tenho uma população inicial, os indivíduos dessa população passam por operações de cruzamento, passam por operações de mutação e passam por uma operação de seleção.
E os indivíduos dessa população, então, os melhores resultantes, né, passam para a geração seguinte. E na nova geração, esse processo é repetido, né? Novos cruzamentos, novas mutações, um novo processo de seleção, e aí nova geração vem, novos cruzamentos, novas mutações, nova seleção, e essa população vai avançando até que você chega numa hora que você está satisfeito, ou que você decide parar com a população que você tem. E quando você decide parar, você vai nessa população que você tem ao final e você faz sobreviver, ou você se contenta com a melhor solução que sobreviveu na população ao final. Esse é o comportamento típico. Você pode ter variantes em cima disso, mas esse é tipicamente o comportamento. Você tem gerações e a cada geração essa população vai evoluindo. E como de uma geração para outra, você tem um processo de seleção e você sempre descarta os piores e segue com os melhores, existe uma seleção natural e onde apenas os melhores sobrevivem. E os melhores sobrevivendo, na próxima geração, os melhores é que vão se reproduzir. E você espera que os melhores se reproduzindo, eles vão gerar descendentes que são progressivamente melhores. Essa é a teoria darwiniana de seleção natural. Tá? Então, segundo Darwin, basicamente, você melhora por um processo de transformação e seleção natural. O que você tem não é um indivíduo sozinho que vai se aperfeiçoando e melhorando. Isso não existe. Tá? O que existe é uma população onde os mais adaptados, é melhor inclusive usar essa palavra, os mais adaptados ao ambiente sobrevivem e os menos adaptados desaparecem ou não sobrevivem. Né? O exemplo mais simples, mais clássico, que eu acho mais fácil de ver, é o das girafas. Né? Girafa gosta de folhas de uma determinada árvore, de brotos novos. Né? Então, a girafa gosta de comer as folhas do alto das árvores. Então, se você tem uma população de girafas num lugar e tem um conjunto de árvores, se você tiver girafas mais altas e girafas mais baixas, as girafas mais baixas vão ter dificuldade de se alimentar dos brotos, das folhas dos brotos mais novos, que estão no alto da árvore, e o pescoço da girafa não chega lá. Então, quem vai se alimentar bem vão ser as girafas mais altas. As girafas mais baixas vão ter dificuldade de se alimentar. Bom, as girafas mais altas, mais alimentadas, vão ser mais exuberantes, vão ser mais fortes, vão ser mais atrativas e, eventualmente, vão ter mais facilidade de encontrar um companheiro ou uma companheira e de se reproduzir. À medida que as girafas mais saudáveis são aquelas altas e que se reproduzem, elas vão ter uma tendência a gerar filhos mais altos e não filhos mais baixos. E as girafas mais baixas vão ter mais dificuldade de encontrar girafas altas, vão acabar se reproduzindo com girafas mais baixas. Então, naturalmente, quem vai sobreviver e quem vai gerar filhos mais adaptados vão ser as girafas mais altas. Então, aos poucos, você vai selecionando uma população mais alta
que vai estar mais adaptado para aquele tipo de alimento que predomina naquela região, naquela savana. Tá? E aí, aos poucos, você vai então gerando uma população mais uniforme de girafas altas. E aí as girafas pequenas, depois de um certo tempo, desapareceram e você vai ter girafas altas. E basicamente esse tipo de processo é o que passa por todas as espécies animais que deu no que está hoje. Passa na espécie, nos pássaros, passa nos homens, e esse é tipicamente o modelo dos algoritmos, das heurísticas populacionais. É isso que a gente vê. Então, não é uma solução que está evoluindo, são populações que estão evoluindo. Bom, e aí então por que isso não é uma trajetória? Porque se eu chegar ao final de 100 gerações e pegar a melhor solução e eu comparar com aquela que era uma das soluções da minha população inicial, eu não sei dizer qual foi a trajetória para chegar daquela primeira solução na melhor solução lá ao final. É impossível traçar a trajetória. Eu sei traçar a trajetória da população, mas eu não sei reproduzir qual foi a trajetória para sair dessa população, daquela população inicial e chegar na população final. Então, essas são as duas classes de meteorísticas, né? E aí, dentro das baseadas em população, a gente vai ter, entre as mais bem-sucedidas ou mais sérias, a gente vai ter os algoritmos genéticos, vamos ter busca espalhada, vamos ter colônias de formigas, e daí eu prefiro não me aventurar muito, tá? Vamos ficar por aí por enquanto. Bom, meteorísticas foram aplicadas uma grande grande espectro aí de aplicações acadêmicas, de problemas conceituais e de problemas práticos, né? E a pesquisa em meteorísticas, em busca local, basicamente consiste em tentar resolver problemas cada vez maiores, tentar resolver problemas em tempos cada vez menores e encontrar soluções cada vez melhores para os problemas que são considerados benchmark, tá? Os problemas que são usados para se comparar. O que eu queria assim, chegar para basicamente concluir, né, que eu acho que é interessante falar, é que todos os métodos de busca local, né, eles são baseados no conceito de representação de soluções e de vizinhanças, né? Então, frequentemente eu tenho que representar uma solução. E todo mundo já estudou, ou possivelmente estudou, estrutura de dados. A gente sabe que a gente pode ter representações diferentes para estruturas de dados diferentes, né? Então, a escolha de uma boa representação, de uma boa estrutura de dados é fundamental para a gente ter implementações mais simples e algoritmos mais rápidos. E, às vezes, é até interessante a gente trabalhar com implementações redundantes, ou duas representações dentro do mesmo problema, porque, às vezes, pode ser que seja interessante eu fazer uma operação trabalhando com uma estrutura e outra operação trabalhando com outra. Dentro de busca local, a gente tipicamente usa 3 representações. É muito raro ver algum problema que recaia numa representação diferente dessas 3 aí. A primeira é o que a gente chama de um vetor de incidência do tipo 0 ou 1, que tipicamente, quando as nossas soluções corresponde a particionar o conjunto base do problema em 2 subconjuntos, do tipo elementos que não pertencem e elementos que pertencem à solução. Vamos ver. Problema da mochila. No problema da mochila, eu quero escolher quais são os elementos que eu vou colocar dentro da mochila e quais são os que eu vou colocar fora da mochila.
Os que estão fora são 0, os que estão dentro são 1. Então, basta eu usar a representação 0, 1. Tem casos em que eu vou querer particionar o meu conjunto não apenas em 0, 1, mas em diversos subconjuntos. Por exemplo, se eu quiser resolver um problema de coloração de grafos, né, onde eu vou ter que atribuir cores aos nós do grafos e eu vou querer minimizar o número de cores que eu uso para colorir um grafo, eu vou ter que particionar os nós desse grafo em diversas cores. Então, não vai ser apenas 0, 1, vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou vai ser azul, vermelho, amarelo, verde, laranja. Tá? Então, isso é o que eu chamo de um vetor de incidência generalizado. E o outro tipo de representação que é muito usado é o de permutação, né? Onde eu vou associar cada solução a uma permutação dos elementos do meu problema. Então, se eu estiver trabalhando com o problema do caixeiro viajante, por exemplo, tipicamente minha solução vai ser uma permutação dos nós do grafo. A ordem em que eu visito os nós. Como eu tenho que visitar todos, é uma permutação, né? Quando eu tenho um problema de roteamento de caminhões para entregar mercadorias, né? Ou um conjunto de tarefas a serem realizadas e todas elas têm que ser realizadas, eu quero determinar a ordem de realização das tarefas. Esse é outro exemplo típico, né? Onde eu vou representar a minha solução por uma permutação dos nós do grafo. Então, eu posso apostar com vocês que, se vocês tiverem que fazer uma implementação de uma meta heurística, seja ela qual for, vocês, em 99,9% dos casos, uma dessas 3 estruturas de dados resolve o problema de vocês muito bem resolvido. E o que a gente tem frequentemente dentro da busca de dados dentro da busca local, desculpe, é o conceito de vizinhança, né? Porque dentro de uma busca local, o que eu faço? Eu estou numa solução e eu quero ver quem são as soluções vizinhas a ela, né? E a solução vizinha é uma solução que eu posso ir desta solução a uma outra solução através de uma modificação simples na solução, né? Trocar um nó, retirar um nó, colocar um nó, retirar uma aresta, colocar uma aresta, trocar uma aresta por outra aresta, trocar um nó por outro nó, uma variável que valia 0 passar a valer 1, uma variável que valia 1 passar a ser 0, trocar o valor de 2 variáveis. Então, isso são modificações atômicas. Então, uma busca local, a ideia de local é essa, eu faço modificações muito pequenas na solução, né? Agora, sempre as pessoas perguntam assim, mas esse conceito de vizinhança é meio fluido. Ele é mesmo, né? Porque vocês estão aí assistindo essa palestra, alguns de vocês moram em apartamentos, né? Alguns de vocês moram em casas. Talvez alguns de vocês morem na residência universitária, né? Mas eu vou pegar assim, para fazer como exemplo, para começar, o caso do pessoal que mora num apartamento, né? Se você mora no apartamento 302, por exemplo, de um prédio, quem são seus vizinhos? Essa pergunta pode ter um monte de respostas, né? Eu posso chegar e dizer que o meu vizinho
é quem mora na porta em frente à minha. Mas eu posso dizer também que os meus vizinhos são as duas portas do lado da minha. Mas eu posso ser um cara mais comunicativo e posso dizer que os meus vizinhos são todos que moram no mesmo andar que eu, né? Eu acho que ninguém tem nenhuma objeção a essa definição. Mas eu posso ir mais longe, eu posso dizer que ainda que, bom, a gente tem, quem mora em prédio tem reunião de condomínio. Quando você vai na reunião de condomínio, você encontra um monte de gente que não é do seu andar. Então você pode chegar e dizer que os seus vizinhos são todos que moram no seu prédio, né? Aí você já mudou bastante o conceito de vizinhança, né? Então, o conceito de vizinho é bem amplo, né? E se você morasse numa casa agora, você ia dizer também, quem são os seus vizinhos? É, mesma discussão. Casa do lado esquerdo, casa do lado direito, casa da frente, só isso? Podia ser. Se você morasse numa fazenda, você ia dizer que não, talvez você ia dizer que não tem vizinhos? Ou você ia dizer que vizinho é quem está no raio de 10 quilômetros da sua casa? Não. Então, conceito de vizinhança é, não é claro. Ou melhor, ele é muito claro. O que ele não é rígido. Eu podia chegar e dizer, se eu tiver uma visão mais holística ainda, eu posso dizer que todos os seres humanos são meus vizinhos. Meu próximo é meu vizinho, né? Nada impede. Então, aqui a gente vai dizer que uma vizinhança é simplesmente um mapeamento que associa qualquer solução viável, S, com qualquer subconjunto de soluções. E aí, duas pessoas que estiverem tratando do mesmo problema, usando a mesma estrutura de dados, poderão definir esse mapeamento N de S aí de forma diferente, né? E o que eu vou dizer, então, é que uma solução da vizinhança pode ser alcançada, uma solução S' da vizinhança pode ser alcançada de S por um operador que eu chamo de movimento, né? E que duas soluções vizinhas diferem por poucos elementos e um movimento entre elas consiste em mudar apenas poucos elementos. E normalmente isso aí se S é vizinho de S', S' também é vizinho de S. E eu queria ilustrar isso com um exemplo que eu gosto muito, né? Meio assim para quase terminando, né? Se eu começar a pensar a ideia de busca local, né? Como um grande grafo, né? O grafo do espaço de busca, onde esse F aí é o conjunto de soluções viáveis do problema. Então, F, para mim, é conjunto de soluções viáveis, vai ser o conjunto de vértices do grafo do espaço de busca. Tá? E o conjunto de arestas desse grafo do espaço de busca vai ser qualquer aresta que conecte duas soluções que eu tenha chamado de soluções vizinhas. Então, o grafo de espaço de busca é formado tem nós, como nós, as soluções viáveis, e como arestas, as soluções vizinhas. Tá? Então, eu vou imaginar um problema de optimização combinatória, tá? Onde as minhas soluções viáveis estão organizadas dessa maneira aí, tá? Eu tenho
16 soluções viáveis organizadas como se fosse um grid 4x4, tá? Esse é o meu espaço de soluções viáveis. Isso aqui é o meu grafo, é o meu conjunto F, é o meu conjunto de nós. Agora eu quero desenhar a vizinhança, ou seja, as arestas desse grafo. Qual seria o primeiro tipo de vizinhança? Eu falei em grid, tá? Então, qual é o primeiro tipo de vizinhança que vem na cabeça para a gente usar aqui para desenhar um espaço de busca aí? Lembrando, então, que quando eu tiver as vizinhanças, eu só vou poder me locomover, me deslocar sobre as arestas. Bom, a primeira coisa que me vem na cabeça era pensar nesse tipo de vizinhança, onde cada nó está ligado tipicamente a 4 vizinhos: norte, sul, leste, oeste. Você vê meu mouse? Tá bom. Então eu estou aqui no S22, o S12 é o vizinho ao norte, o S23 é o vizinho a leste, o S32 é o vizinho ao sul e o S21 é o vizinho a oeste. Então eu criei uma vizinhança onde cada nó tem no máximo 4 vizinhos. Esses nós dos cantos só tem 2 vizinhos. 1 tem 2 vizinhos, desculpe. 4, 1 tem 2 vizinhos. 4, 4 tem 2 vizinhos. 1, 4 tem 2 vizinhos. Os nós nas bordas têm 3 vizinhos apenas. 2, 4 tem 3. 3, 4 tem 3. 1, 2, 1, 3 tem 3 vizinhos. Esses nós do centro têm 4 vizinhos. E uma busca local, se eu imaginar que o meu algoritmo construtivo construiu a solução que estava na S1, por exemplo. E se a minha solução ótima estiver no S44, por exemplo, a minha busca local vai ser um algoritmo que vai dar um jeito de pesquisar aqui dentro e sair do S1 e chegar aqui. Por esse caminho, ou por esse, ou por qualquer um outro. Tá? Bom, a gente vê aí que é legal, que qualquer lugar que tiver a minha solução inicial, eu consigo chegar em qualquer lugar que esteja a minha solução ótima. Eu podia complicar essa vizinhança um pouco se eu quisesse transformar esse grid num toroide. Então eu podia pegar o S11, por exemplo, e conectar com o S14. Podia conectar o S21 com o S24. Podia conectar o S31 com o S34. Podia conectar o S41 com o S44. Aí eu podia conectar o S1 com o S41 também. O S12 com o S42. O S13 com o S43. O S14 com o S44. E se eu fizer isso agora, todos os nós passam a ter grau 4. Tá? Então, eu criei outro grafo. Uma vizinhança um pouco diferente, porque agora todos têm grau 4, mas agora o meu grafo é diferente. Mas será que essa é a única vizinhança que existe que eu posso criar nesse grafo? Não. Eu posso criar uma outra semelhante. Eu podia criar essa vizinhança aqui, ó. Agora, nessa vizinhança aqui, o que eu estou querendo fazer? Eu estou conectando cada nó aos nós que estão. Pegar o S22 agora. Eu estou conectando cada nó ao S22 ao S13, ao S33, ao S31, ao S11.
Então, cada nó continua tendo 4 vizinhos. 1, 2, 3, 4. Esse S32 está ligado a esses aqui. Tá? Podia fazer também ligações do tipo ligar o 4,1 com o 4, ligar o 3,1 com o 3, ligar 2,1 com o 2. Né? Podia fazer esse tipo de coisa. Então, agora, para eu sair do 1,1, se eu construir minha solução aqui e tiver o ótimo aqui, eu posso vir por esse caminho direto. Ou posso vir por esse outro caminho aqui também. Tá? Mas é outra vizinhança. Mesmo conjunto viável, mesma outra vizinhança. Agora, vamos observar umas coisas interessantes. Se eu quiser ir do nó 1,1 para o nó 4,4, do 1,1 para o 4,4, qual é o menor número de operações que eu preciso para fazer para chegar de 1,1 para chegar no 4,4? Eu vou precisar de 6 operações. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não tem jeito. Se eu vier por aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu vier por aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posso achar caminhos maiores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mas o menor é 6. Porque 6 é o diâmetro desse grafo. São os dois nós que estão mais distantes. Tá? Então, o diâmetro do grafo que representa o espaço de busca é relevante para a eficiência do espaço do método de busca local que a gente vai implementar. Agora, se eu passar para esse gráfico que está aqui, quantos passos eu preciso para sair do mesmo nó S11 para chegar em S44? Agora observem, eu preciso de 3 passos apenas. 1, 2, 3. Ah, legal. Mais rápido. É. Vamos voltar aqui agora. Quantos passos eu preciso para ir? Quantos movimentos de busca local eu preciso para ir de S11 para S12? Um movimento. Nessa vizinhança aqui, quantos passos eu preciso para ir de S11 para S12? Dando tempo para vocês pensarem. Eu não chego. Eu não tenho como sair de S11 e chegar em S12. Não tem nenhuma maneira de eu sair daqui e chegar aqui. Então, observa que interessante. Essa vizinhança aqui, embora ela tenha um princípio semelhante à outra, que eram 4 vizinhos, no outro era norte, sul, leste, oeste, essa é nordeste, sudoeste, nordeste, sudeste, sudoeste, noroeste. Essa vizinhança, ela é desconexa. Esses nós aqui, onde eu vou passar o mouse aqui, eles são desconectados dos demais. Se eu começar de qualquer um desses aqui, conectados à diagonal principal, eu não chego nos outros. Então, se eu der o azar da minha solução inicial for essa aqui, a minha solução ótima ser essa, me dei mal, nunca vou chegar nela. Isso aqui me lembra uma coisa que eu não sei quantos de vocês jogam xadrez, mas que vem de uma coisa do jogo do xadrez. Se a gente olhar isso aqui,
a gente vai pensar nisso aqui, nos movimentos aqui nessa vizinhança, como as vizinhanças típicas, desculpe, como os movimentos típicos de uma torre no jogo de xadrez. Tá? A torre no jogo de xadrez anda na horizontal e na vertical. Tá? Então eu pego essa torre, ela vem para cá, vem para cá. E pode andar a qualquer distância de cada vez. Na busca local ela vai andar uma só. Mas a torre anda à vontade. A torre alcança todas as casas do tabuleiro no xadrez. Mas isso aqui, para quem joga xadrez, não lembra mais o movimento de uma torre. Isso aí lembra o movimento de outra peça do xadrez. Isso aqui lembra o movimento dos bispos no xadrez. E quem joga xadrez sabe que cada jogador do xadrez tem 2 bispos. Um anda nas casas pretas e outro anda nas casas brancas. E cada bispo só alcança metade das casas do tabuleiro. O bispo branco nunca come, por exemplo, o bispo preto, porque eles percorrem metades diferentes do tabuleiro. É o que a gente tem aqui. Cada peça, cada uma dessas soluções aqui visita metade do grafo. Né? Então, essa vizinhança aqui, que a gente está vendo, ela é muito ruim. Ela é uma vizinhança desconexa. Ela tem, parece que tem diâmetro menor, mas não, ela tem, na verdade, diâmetro infinito. Tá? Porque tem nós que não são nem conectados. Antigamente, tinham uns programinhas de jogo de xadrez que valoravam torre 3 pontos, torre 5 pontos, bispo 3 pontos, justamente por causa disso. Bom, aí para quem conhece um pouco mais do xadrez, o que é melhor que torre e o que é melhor que bispo ao mesmo tempo? É a rainha ou a dama. Né? Então, eu vou propor uma vizinhança nova. Eu vou superpor essas 2 vizinhanças e agora eu tenho essa vizinhança aqui. Nessa vizinhança aí agora, cada nó tem eventualmente 8 nós vizinhos. Tá? Agora o diâmetro desse grafo ficou bem menor. Qual é o diâmetro agora desse grafo? Agora é 4. Porque os 2 nós mais afastados estão à distância 4. São esses aqui. Então agora eu incorporei as vantagens do bispo, que é andar nas diagonais, com as vantagens da torre, que é acessar todas as casas do tabuleiro. Então, por isso que a dama vale mais que a torre e o bispo. E essa vizinhança aqui agora ela é conexa. Eu ando muito mais rápido. Mas, por outro lado, o que ela me traz como inconvenientes? Quando eu for fazer a busca local, aqui, para cada nó, eu tinha que examinar 4 vizinhos. Aqui eu tenho que examinar 8 vizinhos. Então, provavelmente, se eu fizer uma busca local para esse problema usando a vizinhança da rainha, a minha busca local vai convergir em menos iterações. Eu vou chegar mais rápido, em termos de número de iterações, ao ótimo local. Mas, provavelmente, cada iteração vai ser mais custosa, porque eu vou ter mais vizinhos para avaliar. E aí vocês devem pensar, então, mas qual das 2 vai ser melhor? Eu não sei. Vai depender do problema de vocês, vai depender da implementação de vocês, vai depender da estrutura de dados que vocês estiverem utilizando para fazer isso, e só teste experimental
vai dizer qual é a melhor solução. Isso vai variar de problema para problema. Às vezes vale a pena você ter uma vizinhança menor, com menos vizinhos, que você consegue explorar mais rápido, mesmo que faça mais iterações. E às vezes vale a pena você ter uma vizinhança mais densa, que vai te dar mais trabalho explorar, porque você vai fazer menos iterações. Da mesma maneira que quando a gente pensar nos nossos algoritmos de busca, né? O que um algoritmo de busca, então, tipicamente vai fazer? Deixa eu pegar aqui, achar o último slide aqui. O que o algoritmo de busca tipicamente está fazendo? Eu tenho esse grafo aqui, onde eu tenho essa solução S, que é a minha solução inicial, construída pelo algoritmo construtivo. E eu tenho aquela solução lá, marcada com uma interrogação, que é meu ótimo global, ou melhor, ótimo local alcançável. Né? E eu quero, então, dar um jeito de sair da solução S, examinar vizinhos da solução S, ir para um vizinho aprimorante, examinar os vizinhos desse cara, ir para um vizinho aprimorante, examinar vizinhos desse cara, ir para um vizinho aprimorante, e sempre me locomovendo de um vizinho aprimorante para outro, de um vizinho aprimorante para outro, de um vizinho aprimorante para outro, até uma hora que eu vou chegar num ponto que eu não consiga mais melhorar a solução. Esse vai ser o ótimo local que eu vou parar. Tá? Quanto melhor for essa solução, melhor para mim. Se eu der azar de fazer isso e já bloquear aqui, é uma pena. É uma pena não necessariamente, pode ser que realmente o ótimo local seja esse, mas em geral não é. Em geral, se eu paro rápido é porque eu não acertei o bom caminho da busca. E aí, nesse caso, a gente vai usar uma meta heurística para tentar chegar lá. Tá? Então, uma busca local, ela é feita para parar depois de que um ótimo local é encontrado. Meta-heurísticas como busca tabu, iterated local search, GRASP, fazem, então, estendem a busca local além do primeiro ótimo encontrado. Né? E a eficiência e a eficácia da busca local vão depender de diversos fatores, tais como a solução inicial, o S, né? A estrutura de vizinhança que vocês definirem e a forma de calcular a função objetivo que vai ser explorada. Tá? Então, tipicamente é isso. O método de busca local tem uma solução inicial, que vai ser um algoritmo guloso, uma busca local e um critério de parada, que tipicamente é chegar num ótimo local. Tá? Acho que basicamente o que eu queria falar é isso. Vou deixar o resto para as perguntas, se tiver. Tá? Obrigado, Ricardo. Legal, obrigado pela apresentação. Acho que foi bastante instrutivo, acho que foi um bom introdução ao assunto. Esse conceito de tratar o problema de busca como um grafo, né, um problema de busca em grafo, parece bastante interessante, um mecanismo interessante para a gente pensar sobre o problema. Deixa eu começar a te fazer uma pergunta já específica sobre isso. No momento que a gente pensa num algoritmo de busca local como uma busca em um grafo desse tipo, existem pesquisas que trabalham com a topologia desse grafo, de tentar entender a topologia desse grafo e relacionar métodos, uma metodística específica a certas topologias que têm características mais interessantes? Existe muita pesquisa que tenta relacionar, assim, a topologia do espaço de soluções à eficiência das meta-heurísticas. Tá? Diversas pessoas tentaram fazer isso. Tá? Então, se você fizer uma busca por topologia do espaço de busca, né, você vai encontrar diversos artigos. Mas não existe absolutamente nada conclusivo. Tá? São pessoas que fazem, tem pesquisas sérias sobre isso,
onde as pessoas conseguem correlacionar algumas coisas, tá? E ilustrar alguns resultados interessantes. Mas sempre são resultados específicos para um problema específico. Olha, em tal problema, a topologia é assim, e o resultado é isso, e acontece tal coisa. Tá? Mas ninguém consegue usar isso de forma preditiva para dizer que, a partir da topologia tal, aplique tal meta-heurística com tal parâmetro que você vai ser bem sucedido. Tá? Mas estudos de topologia do espaço de busca, sim, tem muita coisa feita por gente séria. Tá? Agora, que tenha conseguido usar isso para aproveitar o resultado como uma ferramenta de solução de problema, não tem, pelo menos eu desconheço. Interessante. Deixa eu te fazer tem uma grande questão, né, Elton? Como é que tu chamaria a área de pesquisa específica que tu atuas? Eu, eu diria que eu trabalho em métodos de busca heurística. Métodos de busca heurística. Porque durante a história da inteligência artificial, né, teve já algum tipo... A inteligência artificial, desde que começou a crescer, ela começou a pegar certas áreas da computação para chamar de inteligência artificial. Então, sei lá, busca e otimização, que era antes talvez uma grande parte de pesquisa operacional, agora se diz que é inteligência artificial. A comunidade de inteligência artificial, gosta de dizer que é inteligência artificial, né? Eu não pude deixar de notar que fazes parte do comitê de programa, por exemplo, do ICML, né, International Conference on Machine Learning, que é hoje talvez uma das maiores conferências de grande prestígio dentro da área de inteligência artificial. Tu te considera pesquisando inteligência artificial? Essa pergunta é boa. Eu tento fugir um pouco desse tipo de rótulos. Eu acho que esse tipo de rótulo, né, a gente teve essa discussão no nosso programa essa semana, esse mês, durou um mês para discutir o que era ciência de dados. Não é fácil. Inteligência artificial, eu diria que é mais difícil ainda. Entendeu? E inteligência artificial eu acho que é a mesma coisa. Outro dia me ligou o diretor de uma grande empresa aí, né, e perguntou se eu estava fazendo inteligência artificial. Aí eu falei, o que você chama de inteligência artificial? Aí ele já começou a ficar embaraçado também, porque ele já não sabia, ele estava querendo levar a IA para a empresa dele, né? Pelo modismo, pelo nome, mas eu falei, o que você chama de inteligência artificial? Aí ele falou, Aí eu falei, olha, se é isso, acho que eu estou fazendo inteligência artificial também. Agora, se tiver que botar um chapéu, eu sou pesquisador de inteligência artificial? Não. Mas eu faço muita coisa que tem a ver com inteligência artificial. Eu acho muito difícil, tá, separar essas coisas. Então, vamos voltar no tempo um pouquinho. A estrela, acho que você falou de a estrela no seu curso, não falou? Você me disse no início. Isso. A estrela veio da área de IA, né? Quem desenvolveu a estrela foi o Nilsson, né? Que o livro clássico dele, de 1970, e o paper clássico do Nilsson é de 68, né? Foi onde eu aprendi o algoritmo A estrela, né? Depois, quem retomou um pouco algumas das ideias do Nilsson saiu no livro de IA, se não me engano, do Patrick Winston, e da Judea Pearl também voltou a falar em algoritmo A estrela, né? Bom, aí você pega pelo lado do pessoal da pesquisa operacional, né, ou da otimização, ou da programação inteira, o pessoal tem os métodos de Branch and Bound. E agora ele está falando nos anos, pouco mais a 71 talvez, né, que desenvolvia métodos de programação inteira, 60, 70 também, e viu, então o que é a programação Branch and Bound? Eu vou criar uma árvore de busca,
eu tenho que fixar variáveis em 0 ou em 1, ou num valor inteiro, e eu posso fazer uma busca em profundidade nessa árvore de busca, eu posso fazer uma busca em amplitude, e aí veio alguém e falou, não, vou fazer o seguinte, eu vou resolver o problema de programação linear e vou usar para escolher o nó que vai ser expandido, o nó que tem o melhor bound possível de programação linear. E chamou isso de best search, em vez de ser breadth first search ou depth first search, chamou de depth first search. Então, a busca com base no best valor, exatamente o A estrela, exatamente sem nenhuma diferença. Então, só que o pessoal de PO e de otimização começou a chamar isso então de best first search. Não tem diferença nenhuma, né? Quando o John Holland propôs em 1975 os algoritmos genéticos, né, o John Holland era um cara que vinha da área de IA, né? E o pessoal da área de otimização pouco ligava para algoritmos genéticos, né? Desconhecia praticamente, né? Inclusive que nos muitos livros de algoritmos genéticos tem muitos erros conceituais, inclusive sobre questões de otimalidade, porque em algoritmos genéticos, alguns livros de algoritmos genéticos, o pessoal usa o termo otimalidade de uma forma frequentemente errada, né? Em muitos livros de algoritmos genéticos, o pessoal chama de ótimo a melhor solução que eles conseguem encontrar, né? Enquanto ótimo é a melhor solução existente, não a que você encontra, né? Bom, nos anos 70 e pouco também, uns físicos fizeram um algoritmo de simulated annealing, um algoritmo de metrópoles, né? Também não veio na área de otimização. Aí, em um determinado momento, o pessoal da área de otimização começou a olhar isso, e quem olhou isso foi o Fred Glover, né? Que é um cara fantástico da área de otimização, está com 85 anos, se não me engano agora, né? Que propôs a busca tabu, que criou esse nome meta-heurísticos, e que aí começou a mostrar que, se a gente olhar algoritmos genéticos, se a gente começar a olhar simulated annealing, tudo isso cabe nesse modelo de meta-heurísticas. E aí o pessoal de otimização começou a olhar, vamos olhar os algoritmos genéticos, né? E aí o pessoal de otimização, que de uma certa forma desprezava os algoritmos genéticos, né, começou a olhar o algoritmo genético de outra forma. E começou a trazer umas contribuições que o pessoal de genético também nunca dava no início. O algoritmo genético, originalmente, segundo a visão do John Holland, era puramente um algoritmo evolutivo estocástico, tá? Onde você fazia cruzamentos aleatórios, tá? E selecionava os piores. Cruza, seleciona, cruza, seleciona, cruza, seleciona. E faz mutação, tá? E deixa evoluir. Claro, esse processo você prova realmente que ele, assintoticamente, ele vai melhorando. Tanto é que nós estamos aqui e nascemos de uma bactéria, né? Então, deu certo, né? Mas demorou bastante, né? Então, o pessoal de otimização começou a dar palpite. Primeiro palpite: em vez de gerar a solução inicial, a população inicial como soluções aleatórias, vamos pegar um algoritmo guloso randomizado, tá? E vamos gerar uma população inicial formada por soluções que sejam um algoritmo guloso randomizado, tá? E aí você vai ter uma população inicial que vai ter diversidade pela randomização, mas vai ter uma qualidade muito melhor, porque ela vai ter sido gerada por um algoritmo guloso, randomizado. E aí, todo mundo começou a mostrar que só ao fazer isso, você já melhorava em muito a qualidade dos algoritmos genéticos e o número de gerações necessárias para você conseguir chegar a soluções melhores, tá? Nos anos 90, se eu não me engano, ou no início dos anos 2000, tá? Tem um trabalho que a gente fez, Rezende, a Luciana Buriol, né?
Michael Torup, onde a gente fez uma coisa ideia nova. A gente começou a pegar a busca local e colocar a busca local dentro do algoritmo genético. Então, depois da mutação, a gente fazia uma mutação e botava uma busca local. Ou fazia o crossover e botava uma busca local. Tá? Os A gente algoritmos mostrou... meméticos? Hã? Esses são os meméticos? Esses viraram os meméticos. Aí alguém achou lindo e chamou isso de memético. Mas o memético nada mais é que o genético com busca local. E o memético vem lá do nome do Richard Dawkins, né? Que a ideia do meme, né? Que segundo o Richard Dawkins, o meme seria o gene que aprende. Né? Então, o gene que aprende é o cromossoma que passou por uma busca local e evoluiu como cromossoma e não como população. Né? E aí a gente viu que os meméticos, a gente fez isso aí, a gente já fez lá no projeto para um projeto para AT&T, tem um artigo nosso lá de desenho do backbone da AT&T, onde a gente mostra a população gerada pelo algoritmo genético e a população gerada pelos meméticos. Né? E ela é nitidamente acima, distingue as cores, a gente printa com duas cores diferentes, e são cores completamente diferentes. Né? Depois a gente viu, e aí isso foi uma outra contribuição, né, que eu posso pegar e botar a path relinking, reconexão de caminhos, que foi uma coisa que o Glover propôs num contexto e que depois eu e o Maurício Rezende estendemos para GRASP e que eu estendi para o algoritmo genético, que a gente colocar reconexão por caminhos, a gente pode substituir o crossover do algoritmo genético por um path relinking. E você consegue melhorar mais ainda a qualidade dos algoritmos do cruzamento. Né? Então, essas ferramentas foram se misturando. E hoje essas duas comunidades se falam. Né? Eu e o Maurício Rezende fizemos um dos tutoriais do Gecko, há 3 anos atrás. Tá? Onde o pessoal de otimização não ia lá. E a gente fez um tutorial lá. Né? E agora a gente está trabalhando com os Biased Random Key Genetic Algorithms, os BRKGAs, né? Onde a gente substitui os cromossomos por chaves aleatórias. Né? E usa algoritmo guloso, usa algoritmo busca local. Então, as coisas se misturaram muito. É muito difícil hoje você dizer que isso é da comunidade isso é da comunidade de otimização. Não, virou... Tem um nome aí que algumas pessoas usam que eu acho horroroso, né? Que é o pessoal que criou esse nome inteligência computacional. Né? Esse nome, por exemplo, inteligência computacional, eu não gosto. Né? Eu não gosto porque é aqueles tipos de nome marqueteiro, né? Que alguém criou para dar um curso, eu sei até onde foi que criaram, né? Porque não tinha inteligência artificial nesse departamento, então resolveram criar inteligência computacional, né? Porque também não tinha meta-heurística lá, e criaram um curso de meta-heurística chamado de inteligência computacional. Aí virou até um problema aqui na nossa comunidade, né? Porque tinha 2 congressos, um era de inteligência computacional e o outro de inteligência artificial, aí tiveram que fundir os dois, confusão desgraçada. Né? Então, eu acho que o que se chama de inteligência artificial hoje tem tanta coisa dentro disso, né? Você vai falar dentro de machine learning, o que você usa para ajustar todos os algoritmos de machine learning? Cada vez que você está ajustando, que você está fazendo fitting dentro de um algoritmo de machine learning, né, você está resolvendo um problema de otimização ali dentro para ver qual é o melhor ajuste que você pode fazer. Então, por trás de qualquer problema de machine learning tem um algoritmo de otimização sendo aplicado ali. Então, eu acho que essas coisas são indissociáveis hoje. E se você vê quem é o cara, um dos líderes aí da área de machine learning, né, é o Andrea Lodge. Né? O Andrea Lodge é um cara que veio da área de otimização de combinatória e de heurística. Né? E de programação inteira. Desculpe, o Andrea Lodge foi um dos caras que desenvolveu o Ciplex. Né? Então, é muito difícil tudo mesclado hoje, interessante. É muito difícil separar. Né? O próprio Andrea Lodge, eu assisti uma palestra dele na Meta. O Andrea Lodge foi um dos conferencistas dos keynote speakers
né, na última Metal Risks International Conference. André Lodge foi um, eu fui outro, Luciano Buriol foi outro. Né? E o André Lodge falou uma coisa muito interessante que eu estava lendo outro dia, vendo numa outra apresentação, que Machine Learning é muito bom para prever coisas repetitivas. Né? Mas que quando você quiser identificar coisas não repetitivas, Machine Learning não é não é a melhor solução. Né? Estou repetindo o que o André falou. Isso, Né? isso é uma coisa interessante, porque hoje, quando se fala em inteligência artificial, as pessoas pensam em machine learning, né? Virou quase As pessoas sinônimo, pensam quase sinônimo. quase Enquanto tem todas essas e outras tinha, áreas que têm um potencial de aplicação até talvez maior do que machine learning às vezes, mas que é negligenciado em grande parte, pelo marketing teve principalmente. uma época que, teve uma época que falar em machine learning era falar em sistema especialista, Né? né? Hoje não tem o menor sentido você falar em sistema especialista, Eu acho que é até tabu falar né? em sistemas especialistas atualmente. É até tabu você falar em sistema especialista, né? Mas há, sei lá, 20 anos atrás, né? Sistema especialista, você tinha curso, disciplina de sistema especialista. Vocês têm a especialista um, sistema especialista 2. Exatamente. Se alguém quiser dar um curso de sistema especialista hoje, vamos botar o cara para fora, Sim. né? Então, eu acho que esses nomes, eu acho que eles são muito perigosos, porque eles rotulam muito, né? Então, IHC, tem gente que vai dizer que IHC está dentro de inteligência artificial Uhum. também. Por que não? A gente não vai convencer que não está. Então, machine learning está dentro. Né? Reconhecimento de padrões está dentro de inteligência artificial. Agora, reconhecimento de padrões, o que é reconhecimento de padrões? É clustering. E clustering o que é? São algoritmos de classificação, que é o que o pessoal de combinatória está cansado de fazer, seja por algoritmo exato, seja por caminhos, VNS, um monte de heurística para fazer isso aí. Né? Então, eu acho que é, eu faço inteligência artificial? Faço. Faço coisas que estão dentro do que se chama de inteligência artificial. Agora, eu faço tudo de inteligência artificial? Não, de jeito nenhum. Não, mas deixa eu De provocar. Tu jeito- desse uma resposta para esse empresário que te ligou perguntando se tu fazia inteligência artificial, que pareceu ser uma definição de inteligência artificial. Tu arrisca uma definição aí? O que tu falou para ele? Não, eu não arrisco. Eu não arrisco uma definição, não. Eu não arrisco uma definição, não. Né? Tá bem. Eu arrisco uma definição. Inteligência artificial é tudo que aquilo que não é inteligência natural. Tá bom. Esquece. Tal, Essa tal, é a melhor tal, que eu, tautológica. Não tem como errar. essa é a melhor que eu consigo. Entendeu? Porque sabe, você vai fazer programação, carro, direção automática, veículos automáticos, tudo isso é inteligência artificial. Algoritmos de direção automática de carro, você tem tudo por trás disso, você tem reconhecimento de padrões, você tem visão por computador, tudo isso está dentro de IA. Você vai dizer que não tem IA? Claro que tem IA nisso aí. Aí o cara vai dizer, não, isso é processamento de imagem. Tá, só processamento de imagem? Né? Não. E como é que você vai colocar o cara que decide se ele atropela uma criança ou três velhinhas? Quem é que vai implementar o algoritmo para decidir isso aí? Mas isso é filosofia também. Quem é que vai discutir toda a questão filosófica que está por trás disso? Mas isso é engenharia de software também. Né? Você vai lá, vai comprar o carro e você vai perguntar, não, eu quero a versão que atropela as velhinhas. Né? Nossa, vai ser difícil comprar carro no futuro, hein? Não, eu quero a versão que joga o cara no precipício, eu quero a versão que. Tá bom. Aqui na rua que eu moro, essa semana passada, eu moro numa ladeira. Tá? Vinha um caminhão da companhia de limpeza urbana, né? E o caminhão perdeu o freio. Tá? A hipótese, nessa época de pandemia,
a companhia de limpeza urbana não estava fazendo a manutenção, o caminhão perdeu o freio, é uma ladeira relativamente íngreme, ele no alto da ladeira já vinha descendo, né? Ele provavelmente estava na banguela no início da ladeira, e aí quando ele tentou frear não conseguiu mais, viu que estava sem freio. Quando ele chegou no final da ladeira, ele viu que ele não tinha mais como parar, e iria ter que tomar uma decisão, tá? E a decisão dele ou era jogar nos carros que estavam estacionados, ou era jogar no poste, ou era tentar virar a curva e continuar descendo, acelerando cada vez mais. E o cara tomou a decisão de jogar no poste e tentar pular do caminhão, né? E isso é um fato real, aconteceu exatamente 15 dias aqui na minha rua, tá? E aí ele pulou do caminhão e pulou mal e ficou imprensado entre o poste e o caminhão e morreu. Puxa vida. Caiu o poste, caiu o transformador, caiu a fiação, ficamos 24 horas sem luz aqui na rua. Uma decisão real, o cara teve que tomar essa decisão. Ele tinha três opções: ou ele continuava descendo sem freio para ver se lá na frente ia ter um cruzamento, né? Se ele conseguisse passar o cruzamento, talvez ele fosse atenuar a velocidade, mas talvez ia bater em todos os carros que estivessem cruzando. Ou ele batia nos carros, ou ele batia no poste. A decisão que ele tomou, né? Foi a decisão Um altruísta. carro, um carro com condução automática vai ter que tomar essas decisões. Quem é que vai implementar isso aí? Isso é IA, né? Eu faço isso? Não, não faço isso. É. Aí eu não faço IA. Deixa para outras decidirem isso. É. Mas é interessante porque tu comprarias um carro que explicitamente faz uma decisão não altruísta, que explicitamente te sacrificaria para salvar uma outra pessoa. Não sei se as pessoas comprariam esse carro, então eu acho que é um problema econômico mais que um problema filosófico. Eu acho que talvez algumas culturas comprassem. Talvez tenha uma chave no carro que tu liga. Tem uma chave no carro? Modo altruísta, modo assassino. Vende a versão altruísta, vende a versão. Acho que talvez algumas culturas comprassem, ou talvez um regime obrigasse a só vender a versão altruísta. Talvez tivesse algo por aí. Mas deixa eu resgatar, antes de passar, a gente já está estourando o tempo aqui, mas antes. Algoritmos meméticos. Quem deu o nome? Não sei. Poxa. Não sei de onde apareceu. Porque no meu doutorado, eu trabalhei com o que a gente acabou chamando de redes meméticas, com o LAMB. O primeiro nome dele era algoritmos meméticos, até eu descobri toda essa área que vocês criaram aí, que já tinha esse nome. Eu fiquei muito frustrado em relação a não poder usar esse nome mais, porque já estava sendo usado. Mas não tenho a quem culpar então ainda. Você pode até ter, mas eu não sei quem é o culpado. Vou descobrir, talvez a O Luciana culpado saiba. existe, mas não foi identificado. Ótimo. Porque... Desculpa. Vai, diga. Não, vamos um pouquinho para frente. Eu queria fazer uma pergunta mais na tua área aí, que é... Tu trabalhaste bastante tempo, tem vários artigos publicados com uma coisa de otimização em esportes, né? Isso. O que é isso aí? Que tipo de problema se resolve com otimização em esportes? Essa é uma área extremamente atrativa e a gente está terminando agora de preparar um livro que vai sair na Springer ano que vem, sobre modelos de otimização para scheduling em esportes, tá? Então você tem assim uma gama muito grande de problema, né? Principalmente na área de escalonamento de tarefas ou de timetabling, tá? Eu vou te dar um exemplo típico, que foi o projeto que a gente trabalhou durante 4 anos aqui no Brasil, que era fazer a tabela do Campeonato Brasileiro de Futebol, tá? Então, durante 4 anos, se não me engano, eu e um dos meus ex-alunos de doutorado, o Sebastião Urrutia, que depois foi ser professor da UFMG e agora é professor em Molde, na Noruega, a gente fez um contrato com a CBF, né, para fazer a tabela do Campeonato Brasileiro, né?
Então, se você pegar o Campeonato Brasileiro, você tem 20 equipes, né, que jogam num sistema de 2 turnos, com o que a gente chama de um torneio round robin duplo. Round robin quer dizer que todo mundo joga contra todo mundo. É um nome clássico em grafos. Tá? E duplo porque são 2 vezes. Todo mundo joga contra todo mundo 2 vezes. Tá? Turno e retorno. Tá? E além disso é um torneio espelhado. Espelhado quer dizer que a primeira fase do primeira rodada do primeiro turno é igual à primeira rodada do primeiro turno, invertendo o local. Tá? Então, você é gremista ou Inter? Eu gosto de manter Neutro. agnóstico nisso. Não diz Agnóstico é o esse termo. agnóstico. Tá bom. Então, eu sou. Então, se lá suponha que o Inter venha jogar com o Flamengo na primeira rodada, aqui no Maracanã, tá? No turno, tá? Na primeira rodada do retorno, o Flamengo vai jogar com o Inter no, no Beira-Rio, tá? Então, isso é o que chama de espelhado. Então, quando você monta a tabela do turno, a tabela do retorno já está automaticamente montada. Só que você vai ter que inverter todos os estágios, todos os mandos de campo, Perfeito. tá? Bom, isso é uma coisa. Agora, existem uma série de restrições que a maioria das pessoas desconhece, tá? Então, vamos ver, por exemplo, existe uma coisa que em esporte se chama um break, uma quebra. Uma tabela ideal é aquela tabela em que uma equipe sempre joga uma vez em casa, uma vez fora, uma vez em casa, uma vez fora, uma vez em casa, uma vez fora, tá? Porque você jogar 2 vezes seguidas em casa é bom. Você descansa, você tem tempo para treinar. E você jogar 2 vezes fora é ruim, porque você viaja mais enfim, você viaja mais e não tem tempo de treinar. Então, o padrão mais justo seria todas as equipes fazerem um padrão desse tipo, casa fora, casa fora, casa fora, casa fora, do início ao fim. Mas a gente prova, é fácil provar, que só 2 equipes conseguem fazer esse padrão perfeito. Uma que começa em casa e joga fora na segunda rodada, e outra que começa fora na primeira rodada e joga em casa na segunda rodada. 2 equipes conseguem ter uma sequência perfeita dessa maneira. A partir daí, qualquer outra equipe vai ter que ter mais quebras. Tá? Então, uma das coisas que é para você ter uma tabela justa é você ter uma tabela onde todas as equipes tenham o mesmo número de quebras em casa e quebras fora de casa. E que o número de quebras seja mínimo. Perfeito. Que isso aí aconteça o menor número de vezes, tá? E que todas as equipes tenham o mesmo número de quebras. Então, ninguém é beneficiado jogando mais pares de vezes consecutivas em casa, nem mais pares de vezes consecutivas fora de casa. Isso é uma restrição difícil de você conseguir impor, né? Esse é um exemplo de uma restrição difícil. Você tem diversas outras restrições, por exemplo, do tipo, o time que joga a primeira rodada do campeonato em casa tem que jogar a última fora. Depois a gente descobriu que tinha que ter uma outra, do tipo, evitar certos tipos de jogos nas últimas rodadas para evitar arranjos entre as equipes, tá?
é o que a gente chama não é da mala branca, tá? Mala branca é quando você uma equipe dá dinheiro para outra equipe ganhar da outra, tá? Que não é uma coisa ilegal. Mala preta é você subornar uma equipe para perder. Qual é a Mas diferença? incentivar uma equipe a ganhar. Incentivar a ganhar. Interessante. Tu incentiva uma outra, Não. equipe para ganhar de uma terceira, é isso? Isso, isso. O Inter tá desclassificado, mas vai jogar contra um cara que está disputando o título contra o Grêmio. Entendi. Tá? O Inter não tem mais nenhum jogo interesse nesse jogo. Tá? Mas aí alguém vai lá e dá 1 milhão para o Inter, para os jogadores do Inter. Deem o sangue para ganhar do Grêmio nessa partida aí. Isso é mala branca. Então tem uns jeitos de você fazer tabelas que dificultam esse tipo de coisa, porque frequentemente o que acontece, você tem situações assim. Se eu sou fluminense, não faço questão de esconder, tá? Se eu sou fluminense, tá? E chegar no final, tá? Eu tiver dependendo do Flamengo, o Flamengo puder ser campeão, tá? E o Fluminense estiver jogando um jogo, tá? Isso aconteceu, isso foi verdade. Fluminense e Palmeiras, campeonato de 2012, tá? Corinthians disputava o título com o Fluminense, tá? Se o Palmeiras Palmeiras jogava com o Fluminense, a história não é mais ou menos essa. Se o Palmeiras ganhasse do Fluminense, o Corinthians era campeão. Tá? O Palmeiras ganhasse, o Fluminense, o Corinthians era campeão. Se o Palmeiras perdesse, o Fluminense era campeão. Palmeiras levou uma lavagem do Fluminense em São Paulo. Primeiro gol, quem fez foi o Palmeiras. A torcida do Palmeiras vaiou copiosamente o time do Palmeiras quando fez o gol. Porque aquele gol dava o título ao Corinthians. Então, os torcedores do Palmeiras preferiam perder aquele jogo para o Fluminense do que ganhar e dar o título de campeão brasileiro para o Corinthians. Vê bastante isso. Então, tem umas maneiras de você evitar esse tipo de jogo, né? De modo a você fazendo que os clássicos regionais fiquem todos para últimas rodadas, que se você botar clássicos regionais na última rodada, aí não. Fla-Flu eu não quero perder para o Flamengo. O sentimento é mais forte que qualquer mala branca. Então aí a gente descobriu que uma coisa que era interessante fazer para evitar tipo de mala branca era isso. Tá? Era botar todos os clássicos nas últimas rodadas. Desculpa, vocês descobriram isso ou isso era algo conhecido que foi embutido no algoritmo? A gente foi conversando e entendendo o que se passava. Aí a gente embutiu isso no algoritmo. Em 2010 não tinha, em 2011 passou a ter. Quantas restrições tem esse problema? Tem um número aproximado? Tem uns 50 tipos de restrições diferentes. Tem uns 50 tipos. Restrições são milhares, mas tipos de restrições são uns 50 tipos diferentes. E aí tem diversas outras coisas. Tem uma série de mitos, que é muito engraçado, né? Tem uma série de mitos que os dirigentes acreditam, né? Que dá azar, né? Dá azar tal coisa, né? E que não adianta você tentar convencer um dirigente de um clube de futebol que aquilo é um mito, porque ele acredita naquilo e a torcida acredita naquilo, né? E se você fizer uma tabela que não respeita aquilo, o conselho lá das equipes não vai aceitar aquela tabela. Então você recebe uma série de mitos, né,
que você tem que levar em consideração aqueles mitos. Por exemplo, não pode jogar com um outro time grande no início do campeonato. Porque se você perder de um time grande no início do campeonato do seu estado, não pode ter um Grenal no início do campeonato. Porque se tiver um Grenal no início do Campeonato Brasileiro, se o Grêmio perder, vai ser uma desmotivação regional assim, horrorosa, e o Grêmio nunca mais vai se recuperar. Eu usei o Grenal porque eu estou falando com a plateia daí. Mas vale para todos os estados a mesma coisa. Então, resultado, não pode ter nenhum clássico regional nas primeiras rodadas, né? E vai por aí afora. Eu ficaria falando, isso aí eu posso falar horas sobre isso aí. Então tem um conjunto enorme de restrições. E aí tem as restrições de televisão, né? Do tipo, quem é o patrocinador? É a Globo. Então a Globo queria, na época, garantir coisas do tipo, quais são os maiores dois mercados? Era Rio e São Paulo, tá? Então tinha que ter, não podia transmitir na época jogos entre times do mesmo estado para o mesmo estado, tá? Então tinha que estar sempre acontecendo no sábado um jogo entre uma equipe do Rio e uma de São Paulo para transmitir no Rio para transmitir para São Paulo. E um jogo entre uma equipe de São Paulo e uma equipe do Rio em São Paulo para transmitir para o Rio. Uma insanidade de quantidade de restrições isso. Então, isso como é muito grande. Como é que a CBF resolvia isso antes de vocês? Isso era na mão, com uma planilha Excel, onde o cara onde basicamente um dia o cara fez isso, conseguiu um padrão para isso, e aí de ano para ano ele simplesmente ia mudando os nomes das caixinhas, tá? Então ele tinha tabelas diferentes, porque ele mudava o nome da caixinha. Agora é Fluminense aqui, agora é Grêmio aqui, agora aí ele mudava. Então ele tinha uma tabela diferente. Ele tinha uma tabela diferente simplesmente porque ele mudou os nomes, mas nada mais era do que uma permutação de nomes, na mesma tabela do ano anterior, né? E ele não conseguia otimizar. E aí a gente começava a otimizar outras coisas também, né? Coisas de interesse a otimizar. Viagens aéreas. Como minimizar o número de viagens aéreas? Tá? Mas isso mudava de ano para ano? Desculpa, isso mudava de ano para ano, esses tipos de restrições? Algumas entravam novas de um ano para ano. E isso mudava a complexidade do problema? Não, não muito. O problema é um problema de programação inteira grande, tá? Mas nesse caso primeiro a gente resolveu por heurística, mas depois a gente evoluiu e conseguiu resolver como modelo de programação inteira. Que embora o número de restrições seja grande, o número de clubes é pequeno. Mas vamos colocar. Então, apesar do número de restrições ser grande, se a gente colocar em termos de tempo que precisava de uma pessoa para resolver isso e o tempo que vocês resolviam isso com algoritmos, qual é a diferença? Uma pessoa... Não, a pessoa não conseguia otimizar, a pessoa conseguia replicar a tabela do ano passado mudando os nomes das equipes. Tá? Então, ela não garantia a tabela ótima. Às vezes ela não conseguia garantir, por exemplo, essa questão que eu te falei de garantir as quebras. Então, que todos tivessem um número mínimo de sequências fora de casa e dentro de casa, e que todos tivessem iguais, isso essa pessoa não conseguia descobrir. Ok. Uhum. Tá? Isso foi uma coisa que a gente conseguiu fazer. Essa pessoa não conseguia, por exemplo, fazer trajetos otimizados. Tá? Trajetos otimizados. Só que a história do trajeto otimizado foi ficando menos necessário com o calendário brasileiro também. Trajeto otimizado é se você tem uma equipe que está em Manaus e outra está em Belém, tá? Então você vai fazer o Grêmio sair de Porto Alegre
e vai fazer o Grêmio jogar contra um clube em Belém e outro em Manaus e volta para Porto Alegre. Em vez dele fazer uma viagem a Belém, voltar e depois, em outra rodada, fazer uma viagem até Manaus. Tá? Mas isso aí foi, no início a gente fazia isso, mas depois isso foi sendo desnecessário, porque foi concentrando, as equipes foram concentrando mais nas mesmas cidades e as viagens foram se tornando menor, né? E, de qualquer maneira, existia uma resistência muito grande dos jogadores a passarem uma semana fora de casa, Faz sentido. né? Eles preferiam sempre, mesmo que fosse para ficar um dia fora, ele preferiu voltar para casa. Então, o time ia jogar quarta-feira em Belo Horizonte e sábado no Rio. Ele preferia voltar para São Paulo e depois ir para o Rio de novo do que sair de Belo Horizonte e vir para o Rio, né? Então, acabou que esse negócio de minimizar a distância, que a Major League Baseball nos Estados Unidos faz muito isso, e a NBA também faz isso, né? Eles têm software parecido. Mas lá é muito mais relevante, porque as equipes jogam quase que todo dia, tá? A Major League Baseball nos Estados Unidos, por exemplo, eles fazem às vezes 2 jogos no mesmo dia. A equipe pode jogar de manhã numa cidade e à noite em outra cidade, né? Então eles realmente têm que otimizar a distância viajada, porque você não pode botar o time para jogar de manhã em Miami e à noite em Seattle, porque não tem como fazer esse voo, tá? Então, lá eles se preocupam em minimizar isso aí, tá? Mas aqui no Brasil, como quase todos os jogos eram um jogo por semana nos fins de semana, então isso aí foi deixando de ser relevante. Mas tinha mais ou menos uns 50 tipos de restrições Bastante. É diferentes. usado até hoje o sistema? Não, ele parou de ser usado num determinado momento, porque um determinado dirigente da CBF achou que o investimento não valia a pena. Então tem alguém com uma planilha Excel fazendo isso agora, é isso? Ele deve estar usando, o dirigente está Ah, preso. bom, isso diz bastante coisa. Continua preso até hoje. Belíssima história, Celso. Fascinante. Acho que a gente pode parar nesse ponto alto da nossa conversa. Já estamos, passamos um pouquinho do tempo já de papear. Queria te agradecer novamente por ter doado esse teu tempo para nós, conversar um pouquinho sobre otimização. Tenho certeza que o pessoal gostou bastante. E é isso. Muito obrigado mesmo por ter participado. Foi um prazer estar aí com vocês. Espero que tenha sido Com certeza proveitoso. foi. Certo? Tá Muito bom? obrigado. Até a próxima. Obrigado, então. Tá?